Livro Como Preparar Mensagens Bíblicas. Prefácio. Em vista dos numerosos livros escritos sobre o preparo e a apresentação de sermões, pode parecer supérfluo acrescentar outro à vasta literatura já existente. Mas, após 19 anos de ensino de homilética em um instituto bíblico, convenci-me da necessidade de um manual que aplique os princípios homiléticos à elaboração de sermões, de maneira tal que o aluno, desde o início, aprenda a preparar mensagens extraídas diretamente da Bíblia. Impressionou-me também a necessidade, em uma obra desta espécie, de uma quantidade suficiente de exemplos que ilustrem com clareza, passo a passo, os processos de construção de sermões. Espero, com este manual, ter conseguido, em certa medida, preencher essas necessidades, para que o livro seja útil aos alunos do Instituto Bíblico e a todos aqueles que desejam aprender a preparar mensagens bíblicas. Não reivindico originalidade para os métodos apresentados nos capítulos que se seguem. Algumas das feições dos 3 primeiros capítulos foram tiradas de uma aula de homilética ministrada pelo falecido Dr. James Gray, quando ele era presidente do Instituto Bíblico Moody, de Chicago. O material sobre o processo de elaboração de sermões inclui algumas sugestões proveitosas do Dr. Charles, ex-presidente do Seminário Teológico Batista do Norte de Chicago, com quem tive o privilégio de estudar a pregação expositiva. Muitas outras sugestões úteis vieram de vários autores de homilética e também aproveitei o conhecimento prático acumulado durante o período em que ensinei o assunto. Os exercícios sugeridos no fim de vários capítulos ajudarão o aluno a praticar as técnicas aprendidas. Não se espera que ele faça todos, mas somente os que seu instrutor julgar necessários. Se o aluno encontrar dificuldade em fazer algum exercício, deve rever o capítulo e tentar novamente. No que se refere à construção de sermões, gostaria de recomendar o uso de uma Bíblia em que os versículos estejam dispostos em parágrafos e os capítulos divididos em tópicos, uma concordância completa e um bom dicionário bíblico. Contudo, embora o aluno, na preparação de mensagens, deva sentir-se livre quanto ao uso de obras de consulta, é nas Escrituras que ele deve concentrar seu estudo. Jamais deverá servir-se de esboços encontrados em livros. Ele deve formular os esboços dos próprios sermões. A princípio, a tarefa pode parecer difícil e cansativa, mas à medida que aplicar com diligência os princípios contidos neste livro, mais e mais se tornará perito na preparação de mensagens bíblicas com estruturas homiléticas. Devo afirmar e fazê-lo enfaticamente que o fator mais importante no preparo de sermões é a preparação do coração do próprio pregador. Nem conhecimento, nem aprendizagem, nem talentos naturais acumulados podem substituir o coração fervoroso, humilde e consagrado, que anseia cada vez mais por Cristo. Somente a pessoa que anda com Deus e leva uma vida santa pode inspirar outros a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Tal pessoa passará muito tempo a sós com Jesus, em comunhão diária, ininterrupta e prolongada com Ele e sua palavra. O pregador também deve ser um homem de oração, que de joelhos aprendeu a arte do combate santo. Como Daniel, ele precisa ter o hábito de orar e encontrar tempo, ou melhor, tirar tempo para orar diária e regularmente. Em particular, seus sermões não serão, pois, produto de mero esforço intelectual, mas mensagens enviadas do céu em resposta à oração. Bounds, poderoso homem de oração, afirmou: a oração coloca o sermão do pregador no coração do pregador. A oração coloca o coração do pregador no sermão do pregador. Além disso, a pessoa que deseja pregar a palavra deve também ser uma pessoa da palavra. Tem de estudar as Escrituras, não apenas com a intenção de obter uma mensagem para sua congregação, mas com o propósito de se alimentar delas. A palavra de Deus deve tornar-se sua comida e bebida. Enquanto viver, é necessário passar muitas horas, todas as semanas, no estudo diligente da Bíblia.
deve saturar-se da palavra de Deus até que ela lhe domine o coração e a alma, a ponto de, com Jeremias, poder dizer: é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Jeremias 20, versículo 9. Que o Senhor nos conceda, nesses dias de necessidades sem precedentes, homens de Deus que amem Jesus acima de tudo e preguem sua palavra de forma que atraia e ganhe muitos para ele. James Braga. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Jeremias, capítulo 23, versículos 28 e 29. Prefácio à segunda edição. Passaram-se 13 anos desde que a primeira edição deste livro foi a prelo. Escrevi-o sob a pressão de um ministério de ensino e pregação, e depois de publicá-lo, percebi nele áreas que precisavam de revisão ou de ampliação. Por muito tempo, desejei fazer a revisão e os acréscimos necessários, e, quando os editores me pediram que atualizasse a bibliografia, vi a oportunidade de fazer essas mudanças como uma indicação da bondosa mão de Deus. Os 3 primeiros capítulos foram originariamente escritos com o objetivo de proporcionar ao iniciante alguns princípios elementares que o capacitassem a construir um esboço básico de sermão sem ter de entrar nas complexidades da proposição e de outros processos homiléticos complicados. Decidi manter esse aspecto. Acrescentei, porém, vários itens com o fim de tornar a preparação de mensagens bíblicas mais simples e estimulante. Espero, ao mesmo tempo, que o conteúdo desses capítulos ofereça aos alunos mais maduros algumas orientações valiosas sobre como extrair esboços de sermões de diferentes passagens da Bíblia. Desejo também ressaltar que os métodos de preparação de sermões apresentados neste livro não são, de modo algum, as únicas formas aceitas. Outros meios existem, mediante os quais se pode comunicar a verdade, de acordo com o objetivo que tem em mente ao preparar a mensagem. O pregador deve determinar para si mesmo a maneira mais eficaz de comunicar a verdade bíblica. Qualquer método escolhido deve tornar a mensagem clara e simples, de modo que todos compreendam o que Deus tem a dizer por meio do mensageiro. Sendo assim, ele seguirá o nobre exemplo dos levitas da época de Esdras e Neemias, que leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Neemias capítulo 8, versículo 8. Ofereço ao público a edição revista de meu livro, pedindo ao Senhor que seja útil para capacitar muitos de seus servos na elaboração de mensagens. Portland, Oregon, 31 de julho de 1981. James Braga. Primeira parte. Principais tipos de sermões bíblicos. Para quem tudo tenha a supremacia. Colossenses capítulo 1, versículo 18, parte B. 1. O sermão temático. Classificação de sermões. Há muitos tipos de sermões e vários meios de classificá-los. Na tentativa de fazê-lo, os autores de obras de homilética usam definições que, às vezes, se sobrepõem. Algumas classificam sermões de acordo com o conteúdo ou assunto. Outros, segundo a estrutura, outros ainda quanto ao método psicológico usado no momento da apresentação da mensagem. Existem outros métodos, mas talvez o menos complicado seja a classificação em temáticos, textuais e expositivos. Estudaremos a preparação de mensagens bíblicas examinando esses 3 tipos principais. Título: Definição de sermão temático. Começaremos a apresentação do sermão temático com uma definição que, se bem compreendida, dará ao aluno o domínio dos elementos básicos da redação temática. Sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independentemente do texto. Examine com cuidado essa definição. A primeira parte afirma que as divisões principais devem ser extraídas do próprio
tema do sermão. Isso significa que esse tipo de sermão tem início com um tema ou tópico e que suas partes principais consistem em ideias derivadas desse tema. A segunda parte da definição declara que o sermão temático não requer um texto como base da mensagem. Isso não significa que a mensagem não seja bíblica, apenas que a fonte do sermão temático não é um texto bíblico. Entretanto, para que se tenha certeza de que o conteúdo da mensagem será totalmente bíblico, deve-se principiar com um assunto tirado da Bíblia. As principais divisões do esboço do sermão devem basear-se nesse tópico, e cada divisão principal precisa apoiar-se em uma referência bíblica. Os versículos nos quais se fundamentam as divisões principais devem ser, em geral, extraídos de porções bíblicas mais ou menos distantes uma das outras. Exemplo de sermão temático. A fim de compreendermos com maior clareza a definição, trabalharemos juntos num esboço simples. O tema escolhido será razões para a oração não respondida. Note que não estamos usando um texto, mas um tema bíblico. Desse tema derivam-se as divisões principais. Portanto, precisamos descobrir as razões que a Bíblia apresenta para uma oração não respondida. Meditando em várias partes das Escrituras referentes ao nosso tema e trazendo-as à mente, encontramos os seguintes textos, os quais indicam por que, com frequência, a oração fica sem resposta. Tiago, capítulo 4, versículo 3, Salmos, capítulo 66, versículo 18, Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, Mateus, capítulo 6, versículo 7, Provérbios, capítulo 28, versículo 9 e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. É nesse momento que com uma boa Bíblia, com cadeia de referências, uma concordância bíblica completa ou uma Bíblia dividida em tópicos são de valor inestimável. Com a ajuda dessas ferramentas, descobrimos as seguintes causas para a oração não respondida. Pedir mal, Tiago capítulo 4, versículo 3. Pecado no coração, Salmos capítulo 66, versículo 18. Duvidar da palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 6 e 7. Vãs repetições, Mateus capítulo 6, versículo 7. Desobediência à palavra, Provérbios capítulo 28, versículo 9. Procedimento irrefletido nas relações conjugais, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Aqui temos um esboço temático bíblico, cujas divisões principais derivam do tema, razões para a oração não respondida, e são sustentadas por um versículo da Bíblia. Unidade de pensamento. Observe que o sermão temático contém uma ideia central. Em outras palavras, o esboço trata de um único tema, razões para a oração não respondida. Podemos pensar em muitos outros fatores importantes referentes à oração, tais como seu significado, sua importância, seu poder, seus métodos e os resultados obtidos. Contudo, segundo a definição de sermão temático, as partes principais do esboço devem basear-se no tema, isto é, devemos limitar o esboço à ideia contida no tema. Itens como o significado e a importância da oração devem ser omitidos, porque o tema restringe-se aos fatores que impedem a resposta de Deus à oração. Tipos de temas. A Bíblia trata de todas as fases concebíveis da vida e das atividades humanas. Também revela os propósitos de Deus na graça para com os homens, no tempo e na eternidade. Assim, a Bíblia contém uma fonte inesgotável de temas que o pregador pode selecionar para elaborar mensagens adequadas a qualquer ocasião ou condição em que as pessoas se encontrem. Mediante a busca constante e diligente da palavra, o homem de Deus enriquecerá a própria alma com preciosidades da verdade divina e poderá partilhar sua riqueza espiritual com outros, para enriquecê-los também nas coisas que têm importância na vida temporal e na eternidade.
Do vasto tesouro da Escritura, podemos escolher temas como influências para o bem, pequenas coisas que Deus usa, erros dos santos de Deus, bênçãos por meio do sofrimento, resultados da incredulidade, atributos divinos que moldam o caráter, as ordenanças de Cristo, a satisfação do cristão, as mentiras do diabo, conquistas da cruz, sinais do novo nascimento no cristão, problemas que nos confundem, as glórias do céu, as âncoras da alma, como combater as enfermidades espirituais, as riquezas do cristão, conceitos bíblicos para a criação de filhos, dimensões do serviço cristão, etc. Mais adiante, neste capítulo, o aluno verá os princípios básicos para a construção das divisões principais dos esboços temáticos. O exame desses esboços mostrará ao leitor que eles não apenas possuem um tema, mas também um título que difere do tópico. Apresentamos, no capítulo 5, uma explicação completa sobre o assunto. Tópico, tema e título. Para o propósito presente, contudo, é importante notar que assunto, tópico e tema são sinônimos. O título é o nome dado ao sermão e deve ser interessante e atraente. Escolha de temas. Aplicando-se ao estudo temático da Bíblia, o aluno descobrirá uma variedade tão grande de tópicos que, às vezes, não saberá como escolher o tema apropriado para a mensagem. Na seleção do tema, deve-se primeiramente buscar a direção do Senhor, a qual nos será dada quando estivermos orando ou meditando na palavra de Deus. Outros fatores também influem na escolha do assunto. Por exemplo, ela pode ser determinada pelo tema sobre o qual o mensageiro é chamado a pregar ou por uma ocasião específica. É importante enfatizar que saber avaliar as circunstâncias que envolvem a congregação pode indicar a necessidade ou a conveniência de determinado tópico. Embora o sermão temático não se baseie diretamente em um texto bíblico, o ponto de partida de uma ideia sobre a qual se desenvolve o esboço temático pode ser um versículo bíblico. Por exemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 17 diz: "Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus." Não há dúvidas de que Paulo, nessa passagem, refere-se às cicatrizes deixadas em seu corpo por seus perseguidores. Eram marcas visíveis de que ele pertencia a Cristo para sempre. Fontes extra-bíblicas revelam que, quando Paulo escreveu as palavras citadas, o ferrete era usado para marcar não apenas animais, mas também seres humanos, deixando sinais na carne que jamais poderiam ser apagados ou removidos. Pelo menos 3 grupos de pessoas exibiam cicatrizes desse tipo: escravos, que eram posse de seus senhores, soldados, que às vezes marcavam a si mesmo com o nome do general a quem serviam, como prova de sua dedicação total, devotos que se apegavam para o resto da vida a um templo ou a uma divindade de sua adoração. Com essa informação, construímos o esboço temático apresentado a seguir. Título: As marcas de Jesus. Tema: As marcas de um cristão dedicado. Ponto 1. Como escravo, o cristão dedicado leva a marca da posse do mestre a quem pertence. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Ponto 2. Como soldado, o cristão dedicado leva a marca da devoção ao comandante a quem serve. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 3. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Como devoto, terceiro ponto. Como devoto, o cristão dedicado leva a marca de adorador do mestre, a quem venera. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Princípios básicos para a preparação de esboços temáticos. Primeiro, as divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Devemos ter como alvo desenvolver o esboço em progressão lógica ou cronológica, que será determinada pela natureza do tópico. Escolhemos como tema as verdades vitais referentes a Jesus Cristo, e assim construímos o seguinte esboço.
Título: Digno de adoração. Tema: Verdades vitais referentes a Jesus Cristo. Primeiro ponto: Ele é Deus manifestado na carne. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Segundo ponto: Ele é o Salvador dos homens. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Terceiro ponto: Ele é o Rei vindouro. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Observe que o esboço está em ordem cronológica. Jesus Cristo, Filho de Deus, primeiro encarnou. Depois foi à cruz e deu a vida para tornar-se nosso Salvador. E um dia voltará para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observe também que, de acordo com a definição de sermão temático, as divisões não são tiradas do título, mas do tema ou assunto. Isso se aplica a todos os esboços temáticos apresentados neste capítulo. A seguir, mostraremos outro exemplo de progressão com as divisões dispostas em ordem lógica e o ponto mais importante na última parte. O tema trata das características da esperança do cristão. Título: A esperança do cristão. Tema: Características da esperança do cristão. Primeiro ponto: é uma esperança viva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Segundo ponto: é uma esperança salvadora. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Terceiro ponto: é uma esperança segura. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Quarto ponto: é uma boa esperança. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. Quinto ponto: é uma esperança invisível. Romanos capítulo 8, versículo 24. Sexto ponto: é uma esperança bendita. Tito capítulo 2, versículo 13. Sétimo ponto: é uma esperança eterna. Tito capítulo 3, versículo 7. 2. As divisões principais podem ser a análise do tópico. Na análise de um tópico, é preciso dividi-lo nas partes principais de forma que cada divisão do esboço contribua para o conjunto da apresentação do tema. Tomemos como tópicos fatos principais a respeito de Satanás, apresentados na Bíblia. Usado como título, Satanás, nosso arqui-inimigo. Podemos analisar o tema da seguinte maneira. Título: Satanás, nosso arqui-inimigo. Tema: Principais fatos bíblicos a respeito de Satanás. Primeiro ponto: sua origem, Ezequiel, capítulo 28, versículos do 12 ao 17. Segundo ponto: sua queda, Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Terceiro ponto: seu poder, Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao 18. Quarto ponto: suas atividades. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Lucas, capítulo 8, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Quinto ponto: seu destino. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Note que, se omitíssemos a segunda divisão principal desse esboço, não teríamos uma análise satisfatória do tópico, pois faltaria uma característica básica. É possível, contudo, que um estudo posterior de Satanás na Bíblia acrescente a esse esboço um ou dois pontos importantes. Observe também que, de acordo com a regra anterior, as divisões estão dispostas em ordem lógica. 3. As divisões principais podem apresentar várias provas de um tema. O esboço seguinte foi elaborado dessa maneira. Título: Conhecendo a Palavra de Deus. Tema: Alguns benefícios de conhecimento da Palavra de Deus. Ponto 1. O conhecimento da Palavra de Deus torna a pessoa sábia para a salvação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Segundo ponto. O conhecimento da Palavra de Deus impede-nos de pecar. Salmos, capítulo 119, versículo 11. Terceiro ponto: o conhecimento da Palavra de Deus produz crescimento espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Quarto ponto: o conhecimento da Palavra de Deus resulta em um viver vitorioso. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Observe que as divisões principais do esboço confirmam o tópico. Cada afirmativa mostra um benefício do conhecimento da Palavra de Deus. 4. As divisões principais podem tratar um assunto por analogia ou por contraste com algo mais na Escritura.
Um esboço temático desse tipo compara ou contrasta o assunto com algo a que se relacione na Bíblia. Por exemplo, lemos em Mateus capítulo 5, versículo 13, que o Senhor Jesus disse: "Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens." Um exame do contexto desse versículo indica claramente que Cristo se refere ao testemunho do cristão e o compara ao sal. Podemos, pois, elaborar um esboço com o título "Um testemunho eficaz", no qual cada divisão consista na comparação do testemunho do cristão com o sal. Título: Um testemunho eficaz. Tema: comparação do testemunho do cristão com o sal. Primeiro ponto: como sal, o testemunho do cristão deve temperar. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Segundo ponto: como sal, o testemunho do cristão deve purificar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Terceiro ponto: como sal, o testemunho do cristão não deve perder o sabor. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quarto ponto: como sal, o testemunho do cristão deve provocar sede. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. 5. As divisões principais podem ser repetições de uma palavra ou frase tirada da Escritura. A frase "Deus pode", ou "Ele pode", ou "Ele é poderoso", na qual o pronome ele se refere ao Senhor, ocorre várias vezes na Bíblia. Tendo essa proposição como base de cada divisão principal, obtemos o esboço a seguir. Título: A capacidade de Deus. Tema: algumas coisas que Deus pode fazer. Primeiro ponto: ele pode salvar, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Segundo ponto: ele pode guardar, Judas capítulo 24. Terceiro ponto: ele pode socorrer, Hebreus capítulo 2, versículo 18. Quarto ponto: ele pode subordinar, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Quinto ponto: ele pode conceder graça, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Sexto ponto: ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Efésios capítulo 3, versículo 20. 6. As divisões principais podem ter o apoio de uma palavra ou frase bíblica. Neste caso, emprega-se a mesma palavra ou frase bíblica, não no esboço, como na regra anterior, mas no suporte da afirmativa de cada divisão. Como exemplo, veja o esboço a seguir de um estudo da expressão "em amor", que ocorre 6 vezes em Efésios, usando fatos referentes à vida de amor como tema e apresentando cada referência bíblica no esboço. Veremos que a expressão sustenta cada uma das divisões principais. Título: A vida de amor. Tema: fatos referentes à vida de amor. Primeiro ponto: é fundado no propósito eterno de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Segundo ponto: é produzida pela habitação de Cristo, Efésios capítulo 3, versículo 17. Terceiro ponto: deve manifestar-se no relacionamento cristão, Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, Efésios capítulo 4, versículo 15. Quarto ponto: resultará na edificação e no crescimento da igreja, Efésios capítulo 4, versículo 16. Quinto ponto: é exemplificada pelo próprio Cristo, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. O aluno descobrirá que é frequente a repetição de palavras e frases importantes na Bíblia. Às vezes, expressões significativas são repetidas no mesmo livro, como no exemplo dado. Essas ocorrências não são acidentais. Sem dúvida, as expressões foram assim registradas na Palavra de Deus para que demos a elas atenção especial. O livro de Salmos, as cartas de Paulo e as cartas aos Hebreus são especialmente ricos em repetições de palavras e frases importantes. Um estudo pormenorizado do contexto imediato dessas palavras ou frases resultará em mensagens interessantes e proveitosas.
Sétimo, as divisões principais podem consistir em um estudo que mostre os diversos significados de uma palavra ou de várias palavras nas Escrituras. Esse estudo pode ser o exame de uma palavra na língua original. Mediante tal estudo, o pregador pode mostrar várias nuances de significados, das quais a pessoa que lê em português talvez não tenha consciência. O verbo traduzido por caminhar, na versão portuguesa do Novo Testamento, por exemplo, pode derivar de 6 palavras diferentes em grego, as quais sugerem meios que nos levam a compreender esse verbo. Esse estudo pode ser um exame do original a fim de descobrir as acepções de uma palavra em grego ou em hebraico. Por exemplo, a palavra honra em grego é usada em 4 sentidos diferentes no Novo Testamento. Com base no estudo de seu uso no texto original, obtemos o esboço a seguir. Título: Estimativas de valores, de Deus ou do homem. Tema: significados da palavra honra no Novo Testamento grego. Primeiro ponto: preço pago. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Segundo ponto: valor que alguns homens dão a regras e ensinamentos humanos. Colossenses capítulo 2, versículos 22 e 23. Terceiro ponto: estima ou respeito conferido a outrem. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Quarto ponto: o valor de Cristo para o cristão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Não é preciso conhecer grego ou hebraico para desenvolver um estudo desse tipo. Uma boa concordância bíblica, um dicionário expositivo do Novo Testamento e outras ferramentas gramaticais capacitarão o aluno que não conhece as línguas bíblicas originais a fazer uma valiosa pesquisa semântica. Do mesmo modo, ele poderá investigar uma palavra ou frase bíblica importante por toda a Escritura, observando-a em seu contexto e estudando-a indutivamente. Em outras palavras, procuramos todas as referências específicas de certa palavra ou frase e a seguir comparamos. Analisamos e classificamos nossas observações, tentando chegar a conclusões válidas com referência a ela. Tomemos, por exemplo, a palavra pequei. Com o uso de uma concordância, descobrimos que essa expressão ocorre 21 vezes no Antigo e Novo Testamento, versão NVI. Examinando o contexto de cada uma dessas referências e também comparando e analisando as palavras, verificamos que pequei nem sempre denota verdadeira confissão de pecados. Classificamos então nossas observações e as dispomos em forma de esboço, sob o título Confissões, falsas ou verdadeiras. Mostramos que a palavra pequei, usada por diversas pessoas na Bíblia, pode ter diferentes significados. Primeiro ponto: expressão de temor, como no caso do faraó. Êxodo capítulo 9, versículo 27. Capítulo 10, versículo 16. De Acã, Josué, capítulo 7, versículo 20. E de Simei, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Segundo ponto: expressão de insinceridade, como no caso de Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24 ao 30. Terceiro ponto: expressão de remorso, como no caso de Saul. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21, e de Judas, Mateus, capítulo 27, versículo 4. Quarto ponto: expressão de verdadeiro arrependimento, como no caso de Davi, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Salmos, capítulo 51, versículo 4. De Neemias, capítulo 1, versículo 6. E do filho perdido, Lucas, capítulo 15, do versículo 18 ao 21. Oitavo ponto: as divisões principais não devem apoiar-se em textos de prova fora do contexto. As divisões principais
não devem apoiar-se em textos de prova fora do contexto. Há sempre o perigo nos estudos de tópicos de empregar um texto fora do contexto. Portanto, o pregador deve cuidar para que cada passagem bíblica contida no esboço e citada em apoio à sua afirmativa esteja exatamente de acordo com o propósito óbvio do autor. Sermões doutrinários. O estudo temático presta-se muitíssimo bem à elaboração do sermão doutrinário. A doutrina escolhida fornece o tema, que deve limitar-se a um aspecto dela apenas. Por exemplo, podemos escolher o significado da redenção como tema e selecionar algumas passagens-chave como base do esboço. Se, porém, quisermos aprender toda a verdade sobre determinada doutrina, será necessário considerar a Bíblia toda, anotando todas as referências a essa doutrina. Depois de estudar cada uma dessas referências em seu contexto, juntamos, analisamos e classificamos nossas descobertas e obtemos, assim, uma base bíblica sadia para as conclusões. Série de mensagens temáticas. A preparação de esboços temáticos possibilita o desenvolvimento de um conjunto de mensagens sobre um assunto. Nesse caso, também, a variedade da série quase não tem limites, mas o espaço não nos permite mais que alguns exemplos. Retratos do Homem Perfeito servirá de título geral para a seguinte série de sermões: o amor de Jesus, o rosto de Jesus, as mãos de Jesus, as lágrimas de Jesus, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Os exemplos de esboços temáticos dados neste capítulo devem deixar claro que as divisões principais das mensagens em uma série como essa não provêm dos títulos, mas dos temas a eles relacionados. Por exemplo, para construir um sermão temático intitulado O Amor de Jesus, podemos usar qualquer destes pontos: características do seu amor, manifestações do seu amor ou os objetos do seu amor. O mensageiro pode escolher, caso sinta necessidade de seus fiéis conhecerem certas formas de erro, o título geral, erros espirituais comuns, e usar as seguintes sugestões como título da série: o erro da organização Testemunhas de Jeová, o erro do mormonismo, o erro da organização Ciência Cristã, o erro do adventismo, o erro do unitarismo, o erro do espiritismo. Vida em plano mais elevado pode formar a base de uma série de sermões com títulos como estes: a vida disciplinada, a vida consagrada, a vida contente, a vida de oração, a vida abundante. Outra excelente série pode intitular-se Vida Cristã Vitoriosa, com os seguintes títulos: como ser um cristão que cresce, como ser um cristão espiritual, como ser um cristão útil, como ser um cristão tranquilo, como ser um cristão feliz, como ser um cristão vitorioso. Um plano que tenha significado especial para a época em que vivemos pode se chamar O Lar Cristão e incluir títulos como O Fundamento do Lar Cristão, o relacionamento da esposa com o marido e com Cristo, a responsabilidade do marido com a esposa e com Cristo, privilégios da paternidade, disciplina no lar, devoções familiares, ameaças ao lar cristão, vida familiar feliz. A Bíblia examinada pode servir a outro grupo de mensagens com os títulos: a Bíblia é verdadeira? A Bíblia se contradiz? A Bíblia tem aplicação? Como compreender a Bíblia? Pode-se confiar na tradução da Bíblia? O estudo dos assuntos mais importantes de um livro ou de um conjunto de livros da Bíblia também poderá sugerir uma série de sermões. Consideremos a primeira e a segunda cartas aos Tessalonicenses como exemplo. Essas cartas tratam de vários assuntos doutrinários e delas podemos aprender o que Paulo ensinou àqueles primeiros cristãos a respeito de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Evangelho, do caminho da salvação, da segunda vinda de Cristo, dos cristãos e de Satanás. Cada um desses 8 itens pode ser encontrado em uma ou em ambas as cartas. Tomando como exemplo a segunda vinda de Cristo, verificamos que todos os capítulos da primeira carta a mencionam. Assim, obtemos o esboço a seguir. Título: A felicidade da esperança do cristão. Tópico: efeitos que a esperança da segunda vinda de Cristo produz no cristão. Primeiro ponto: produz paciência.
Segundo ponto, assegura recompensa pelo trabalho. Terceiro ponto, satisfaz os anseios de santidade. Quarto ponto, dá consolo em meio à aflição. Quinto ponto, enriquece a oração. Esses 5 pontos estão na carta de Tessalonicenses, do capítulo 1 ao capítulo 5. No estudo das cartas aos Tessalonicenses, descobrimos mais um assunto. A palavra irmãos ocorre nada menos que 23 vezes nas 2 cartas, segundo a Nova Versão Internacional. 16 na primeira e 7 na segunda. Examinando o uso dessa palavra em seu contexto, podemos separar outro grupo interessante de mensagens. Finalmente, na apresentação de qualquer série de mensagens, precisamos observar 2 importantes regras. Em primeiro lugar, ela deve ser breve. Ainda que o tema seja bem desenvolvido e bastante variado, a congregação pode perder o interesse se a apresentação da série, por mais importante que seja, ultrapassar determinado tempo. Em segundo lugar, a série deve mostrar ordem ou progressão. Um arranjo mal feito de sermões relacionados não é tão eficaz quanto aquele cujas mensagens são planejadas com cuidado em uma ordem apropriada. A série, quando é adequadamente organizada, permitirá que a congregação observe facilmente a relação entre as mensagens. Servirá também para aumentar o interesse, conforme a progressão dos temas tratados. Conclusão. O desenvolvimento total do esboço temático contém mais instruções, mas o aluno que acompanhou a discussão neste capítulo pode aprender a elaborar o esboço básico de uma mensagem bíblica temática mediante a aplicação cuidadosa dos princípios aqui contidos. Exercícios. Número 1. Prepare um esboço temático usando um dos temas relacionados na seção. Tipos de temas. Assegure-se de que todas as divisões derivem do tema e tenham apoio bíblico sadio. 2. Prepare um esboço temático com um tema de sua escolha e sustente cada divisão principal com uma passagem bíblica adequada. Atente para os princípios sugeridos neste capítulo. 3. Faça uma relação de temas apropriados para o culto do Dia das Mães e prepare um esboço temático de cada um deles. 4. Procure uma palavra ou frase importante que ocorra repetidas vezes em um livro do Novo Testamento e desenvolva um esboço temático das repetições dessa palavra ou frase. 5. Relacione 6 títulos para uma série de mensagens sobre um assunto geral. Disponha os títulos em uma ordem que ofereça a apresentação mais eficaz e desenvolva um esboço sobre um tema relacionado com um dos 6 títulos. 6. De acordo com a regra 4 dos princípios básicos para a preparação de esboços temáticos, desenvolva um esboço intitulado Joias de Deus, cujas divisões comparem os filhos de Deus com as joias. 7. Examine a carta aos Filipenses e faça uma relação de 5 de seus aspectos doutrinários. Formule um esboço temático da mesma carta sobre qualquer um desses 5 itens. 8. Com o auxílio de uma concordância, prepare um estudo da palavra perdoar. Capítulo 2. O sermão textual. Definição. O sermão textual tem um discurso diferente do sermão temático. Neste, iniciamos com um tema. Naquele, começamos com um texto. Sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de um breve trecho da Bíblia. Cada uma dessas suas divisões é usada como linha de sugestão, e o texto fornece o tema do sermão. O exame dessa definição deixa claro que, no sermão textual, as linhas principais do desenvolvimento são tiradas do próprio texto. Dessa maneira, o esboço principal mantém-se estritamente dentro dos limites do texto. O texto pode consistir em apenas uma linha de um versículo bíblico, em um versículo todo ou até mesmo em 2 ou 3 versículos. Os autores de livros de homilética, que não definem especificamente a extensão da passagem do sermão textual, mas, para nosso propósito, será limitado ao máximo em 3 versículos.
A segunda parte da definição afirma que cada divisão principal originada do texto é usada como linha de sugestão, ou seja, as divisões principais sugerem os pontos a serem discutidos na mensagem. Às vezes, o texto é tão rico e completo que dele podemos extrair muitas verdades ou aspectos que servirão para o desenvolvimento das ideias contidas no esboço. Outras vezes, Outras vezes, pode ser necessário recorrer a outros textos da Bíblia, com o objetivo de ampliar as divisões principais. Em outras palavras, as divisões principais do esboço textual devem provir do próprio texto, mas o desenvolvimento pode originar-se ou do texto ou de outras passagens bíblicas. A definição afirma ainda que o texto fornece o tema do sermão. Em contraste com o sermão temático, que se inicia com o tópico ou tema, o sermão textual inicia com um texto, que indicará a ideia dominante da mensagem. Exemplos de esboços de sermões textuais. Como primeiro exemplo, tomemos Esdras 7:10, capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Muitas vezes é útil consultar uma tradução moderna, como essa da NVI, para obter um significado mais claro da passagem. Examinando o texto com cuidado, observamos que o versículo todo tem como centro o propósito do coração de Esdras e, base nisso, traçamos as seguintes divisões do versículo. Primeiro ponto. Estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Segundo ponto. Estava disposto a obedecer a palavra de Deus e a praticá-la. Terceiro ponto, estava disposto a ensinar a palavra de Deus e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Um bom tema, obtido das ideias sugeridas no texto, pode ser, portanto, o propósito do coração de Esdras. Cada uma das divisões principais, segundo a definição, agora é usada como linha de sugestão e indica o que vamos dizer acerca do texto. Na primeira divisão principal, falaremos do propósito do coração de Esdras, de conhecer a palavra de Deus. Contudo, Esdras, capítulo 7, versículo 10, não apresenta detalhes ou informações suficientes para o desenvolvimento da primeira divisão principal. Por isso, precisamos recorrer a outros textos bíblicos. Examinando o contexto de Esdras, capítulo 7, versículo 10, descobrimos que o versículo 6 do mesmo capítulo diz: era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Os versículos 11, 12 e 21 também se referem a Esdras como escriba da lei de Deus. Os versículos 14 e 25 indicam ainda que até mesmo Artaxerxes, rei da Pérsia, reconhecia que Esdras tinha conhecimento da lei. Eis, portanto, um homem que, embora conhecesse bem a lei divina, não se contentou com o conhecimento que possuía, mas se entregou ao estudo a fim de saber mais. E ele o fez em meio às armadilhas e à corrupção de uma corte pagã, onde é evidente era muito respeitado. Enquanto Esdras lia a palavra de Deus, determinadas passagens dos livros históricos e de Salmos, sem dúvida, lhe causaram grande impressão. No livro de Josué, ele pode ter lido: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Provérbios capítulo 8, versículos 34 e 35, pode ter lhe chamado a atenção. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Talvez tenha ouvido o Senhor desafiar seu coração em Jeremias, capítulo 28, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Certamente, passagens como essa teriam sido
teriam impressionado o escriba versado na lei e o teriam inspirado a buscar de todo o coração conhecê-la ainda mais intimamente. Podemos resumir a primeira divisão principal em duas breves subdivisões. Note uma vez mais a primeira divisão principal. Tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. E observe como ele conduz nosso pensamento às subdivisões ou como oferece sugestões sobre o que dizer a respeito do texto. 1. Em uma corte pagã. 2. De uma maneira completa. A segunda divisão principal do esboço de Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz: estava disposto a obedecer a palavra de Deus. De acordo com a definição do sermão textual, essa divisão agora se transforma em uma linha de sugestão, indicando que deve ser discutido sob esse título. Assim, devemos, de alguma forma, tratar da obediência de Esdras à palavra de Deus e, portanto, apresentar as seguintes subdivisões. 1. Para prestar uma obediência pronta. 2. Para prestar uma obediência completa. 3. Para prestar uma obediência contínua. O versículo 10 não descreve o tipo de obediência à palavra de Deus que Esdras havia assumido, mas podemos colher isso em outras partes do livro, especialmente nos capítulos 9 e 10. Sob a terceira divisão principal, que diz: estava disposto a ensinar a palavra de Deus, pode-se desenvolver as seguintes subdivisões. 1. Com clareza. 2. Ao povo de Deus. O texto não diz que Esdras planejava ensinar a palavra de Deus a fim de tornar compreensível o seu sentido, mas esse detalhe é esclarecido em Neemias, capítulo 8, versículos 5 ao 12. Ao fazer o esboço de Esdras, capítulo 7, versículo 10, em sua totalidade, deve-se tornar ainda mais claro que cada divisão principal obtida no texto serve como linha de sugestão. As subdivisões não passam de um desenvolvimento das ideias contidas nas respectivas divisões principais. O material das subdivisões, porém, é extraído de outras partes da Escritura. Título: dando prioridade às coisas importantes. Assunto: o propósito do coração de Esdras. Primeiro ponto: estava disposto a conhecer a palavra de Deus. 1. Numa corte pagã. 2. De maneira completa. Segundo ponto: estava disposto a obedecer a palavra de Deus. 1. Prestando uma obediência pronta. 2. Prestando uma obediência completa. 3. Prestando uma obediência contínua. Terceiro ponto: estava disposto a ensinar a palavra de Deus. 1. Com clareza. 2. Ao povo de Deus. Observe que o título é diferente do tema. Para uma explicação completa dos títulos de sermões, veja o capítulo 5. Convém mencionar aqui, porém, que o tema do sermão, quando é suficientemente interessante, pode também servir de título. Para o segundo exemplo de esboço de sermão textual, usaremos Isaías, capítulo 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. As subdivisões desse esboço não foram tiradas totalmente do texto, pois a terceira subdivisão da última divisão principal provém de outras partes da Bíblia. Título: a bênção do perdão. Assunto: o perdão divino. Primeiro ponto: o objetivo do perdão divino. Que o ímpio abandone o seu caminho. 1. O ímpio, os que são vis externamente. 2. O homem mau, os que são pecadores respeitáveis. Segundo ponto: as condições do perdão divino. Abandone o seu caminho. Volte-se para o Senhor. 1. O pecador deve deixar o mal. 2. O pecador deve converter-se a Deus. Terceiro ponto: a promessa do perdão divino, que terá misericórdia dele, porque ele dá de bom grado o seu perdão. 1. O perdão misericordioso. 2. Um perdão abundante. 3. Um perdão completo. Salmos, capítulo 103, versículo 3. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Esses exemplos devem ser suficientes para mostrar que as divisões principais no esboço textual devem ser tiradas do versículo ou dos
versículos que formam a base da mensagem, ao passo que as subdivisões podem ser extraídas do mesmo texto ou de outros textos relacionados, desde que as ideias contidas nelas sejam o desenvolvimento adequado das respectivas divisões principais. Quando as divisões principais e as subdivisões são tiradas do mesmo texto e expostas de maneira estrutural, esse texto é tratado expositivamente. Vejamos agora os aspectos principais do sermão textual. Outras informações a respeito do método de desenvolvimento das divisões principais e das subdivisões, além de exemplos adicionais de esboços textuais, são apresentados no capítulo 8. Princípios básicos para a preparação de esboços textuais. 1. O esboço textual deve girar em torno de uma ideia central e as divisões principais devem ampliar ou desenvolver essa ideia. Na preparação do sermão textual, uma das primeiras tarefas do pregador é fazer um estudo completo do texto, descobrir nele a ideia dominante e verificar as divisões principais que dele surgem. Cada divisão transforma-se, pois, em uma ampliação ou no desenvolvimento do assunto. No exemplo de Esdras, capítulo 7, versículo 10, o tema é